Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. No final, quando nós terminarmos todos os capítulos aqui do Novo Testamento, você terá um comentário completo de todos os capítulos do Novo Testamento, verso por verso, capítulo por capítulo. E dessa forma estamos também lendo a Bíblia para você. Até você pode usar esses programas para escutar a leitura e a explicação das Escrituras Sagradas. Você pode usar esses estudos de forma sistemática, para começando um capítulo 1, 2, 3 em sequência de algum livro, ou do Evangelho de Mateus, ou de Marcos, Lucas, o Evangelho de João, e assim por diante, você estudando capítulo por capítulo, verso por verso, ou você pode usar esses vídeos para satisfazer sua curiosidade específica num capítulo, em algo que você leu, não entendeu direito, e aí você aciona esses vídeos. Então você no final terá um comentário bíblico, tipo videoteca, onde você aciona e pode aprender e ler. Também pastores, pregadores podem usar os nossos vídeos como razão de estudo das Escrituras ou para pegar ideias até para sermões. Nós sugerimos algumas ideias para sermões, onde você pode atentar e pegar. Professores de escola dominical também pode usar esses vídeos. E também você pode enviar esses vídeos aos seus amigos, familiares. Por exemplo, Lucas 16, onde fala do rico e do Lázaro, e o rico foi para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão. Se você quiser usar esse vídeo como evangelismo, para evitar que alguma pessoa que está em dúvida com relação ao inferno, que está em dúvida com relação a aceitar Cristo, essa pessoa possa então assistir o vídeo, pensar naquilo que foi falado, pensar naquilo que Jesus mesmo disse e assim se converter, não é? Ou então entregar sua vida a Cristo. Assista Lucas 16, é um capítulo importantíssimo, que é o capítulo anterior a esse, não é que nós vamos falar. Todo capítulo é importante, mas tem uns que ressalta mais o que Jesus está falando, não é? Tem alguns capítulos na Bíblia que chamam mais a nossa atenção do que até outros capítulos. Agora, tudo que está aqui é importante, não é? Por isso que nós estamos indo verso por verso, capítulo por capítulo. Muito bem, nós vamos então dar continuidade com Lucas capítulo 17, algo também importante que Jesus fala acerca dos escândalos, que nós devemos tomar cuidado para não causar escândalos na obra de Deus. Jesus também nesse capítulo fala do perdão, Jesus nesse capítulo fala de como nós devemos ser servos úteis e não apenas servos inúteis, né? Então existe o servo útil e existe o servo inútil. No final da nossa carreira cristã, nós não queremos ter causado escândalos, não queremos guardar mágoa de ninguém e devemos ser servos úteis. Esse capítulo também tem a cura de 10 leprosos. Jesus às vezes curava um leproso de cada vez, um cego de cada vez. No Evangelho de Mateus às vezes diz que eram 2 cegos que ele curou, 2 endemoniados. Mas aqui é uma cura de 10 leprosos de uma só vez. Só Lucas nos escreve essa cura. Lucas, claro, sendo médico, interessou a ele as curas que Jesus fazia. Então nós temos uma sessão em Lucas 13, 14, 15, 16 de parábolas. Agora nós temos uma sessão de curas aqui de 10 leprosos de uma só vez. E finalmente o capítulo vai terminar falando da volta de Jesus. A volta de Jesus é predita no Novo Testamento, 318 vezes fala-se acerca da volta de Jesus. E aqui nós vamos encontrar outra vez falando dessa vinda
súbita do reino de Deus, a volta inesperada, esperada por todos os fiéis, mas sem saber o dia e a hora, temos que estar atentos, por isso que dizemos inesperada, ou seja, esperada, mas será de surpresa, não é? Então vamos lá, Lucas capítulo de número 17, e disse aos discípulos. Lucas várias vezes está dizendo que Jesus diz coisas aos discípulos, não é? Então, há coisas específicas que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então, no capítulo 16 também começa assim, e dizia também aos seus discípulos, agora no 17, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos. Infelizmente, no reino de Deus, vai ter, às vezes, pessoas que vão causar escândalos. Nós temos que tomar cuidado para não ser um de nós. É impossível que não venha escândalos. Olha, Jesus disse que é impossível, não é? Diz que para Deus nada é impossível, mas para os homens há muitas coisas impossíveis. E uma delas é essa, é impossível que não venha escândalos. Ou seja, onde houver ser humano, onde houver pessoas falhas, onde houver pessoas pecadoras, haverá escândalos, não é? É impossível que não venha escândalo. Mas aqui que vem a prevenção. Mas ai daquele por quem vierem. Olha, uma das coisas que nós temos que evitar é causar um escândalo na obra de Deus. Porque diz, ai, esse é um ai de juízo, mas ai daqueles por quem vierem o escândalo. Olha o que Jesus vai dizer da pessoa que causa escândalo no reino de Deus. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho. As pedras em Israel eram enormes, pedras grandes, que era usada para moer, às vezes moía o trigo, outras vezes usava também para pressionar a azeitona, para produzir o azeite de oliva, pedras realmente enormes, que se punha um furo na pedra, punha-se um pau pelaquela pedra, né? Punha-se uma madeira ali, e aí a pessoa agarrava e ia rodando com aquela pedra de lado para moer, não é? Moer. Às vezes punha até um animal rodando a pedra. Então, aquelas pedras eram pedras enormes. Jesus diz, melhor a pessoa causar escândalo, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada no mar. Ou seja, a pessoa com uma pedra daquela agarrada ao pescoço, lançada no mar, aquilo funcionaria como uma âncora, puxaria a pessoa para baixo e acabava afogando a pessoa. Olha só o que Jesus diz, que é melhor colocar uma pedra de moinho sobre o pescoço de alguém, lançá-lo no mar, do que permitir causarmos escândalos e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Os pequenos, né, diz que Jesus pegou até uma criança pequena e pôs como exemplo, mas muita gente entende os pequenos, são os novos convertidos, são as pessoas que estão vindo, né? É tão difícil às vezes uma pessoa vir para o Evangelho, crer no Evangelho, passar pelo processo de conversão, e a pessoa, vamos dizer, na sua idade tenra da sua fé, nos primeiros passos de fé, é considerado uma criança, um pequeno na fé, e aí alguém vem mais maduro, alguém que deveria dar exemplo, vem e causa com que essa pessoa tropece na fé, com que essa pessoa pare a sua caminhada com Cristo. Apesar que quando Jesus usou pequeno, usou uma pequena criança, não é? Fazer uma pequena criança, mas fazer um desses pequenos tropeçarem na fé. Um desses pequenos. Olhai por vós mesmo. Note que a advertência aqui é a vigilância, não é? Diz que quando a gente não vigia, que é quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente pode causar escândalos. Por isso, olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Não é? Se você tem algo com o irmão, vai ter com ele, repreende. No texto de Mateus 18, é mais ou menos o texto, paralelo aqui com essa passagem, fala
de ir ter com o irmão e acertar, se não conseguir levar diante da igreja, e se aí ele não ouvir nem os irmãos nem a igreja, considera como publicano. Repreende, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Presta atenção, a repreensão de um irmão, ela é feita com espírito de mansidão, a repreensão de um irmão é feita quando ele peca, mas o propósito da repreensão ao irmão não é destruir o irmão, não é colocar culpa no irmão. O propósito é levar o irmão ao arrependimento. E quando ele se arrepende, nós devemos perdoar. Tem gente que vai repreender o outro, você fez isso errado contra mim, e o outro falou, me perdoa. E você não perdoa, você fica carregando aquela mágoa, aí o problema é seu, não é? O outro já te pediu perdão e você não perdoa. O propósito de repreender alguém é se a pessoa pedir perdão, você está disposto. Então, quando você for repreender alguém porque ele errou e ele se arrepender, você já tem que estar perdoando ele, não é? Ele se arrepende, perdoa-lhe, é o que Jesus diz. Nós não podemos carregar mágoas de ninguém. E olha o número de vezes que Jesus vai falar para perdoar aqui, não é? No Evangelho de Mateus, quando Pedro perguntou, devo perdoar até 7 vezes, Jesus disse, não te digo até 70 vezes 7, mas aqui vai dizer 7 vezes. E se pecar, verso 4, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, e olha que é bastante vezes no dia, né? Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então você vai dizer até 7. Não, Pedro um dia perguntou se era até 7. Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque tem gente que pode pegar isso ao pé da letra. 7 vezes. Olha que é bastante vezes para alguém pecar contra nós num só dia e vir pedir perdão, não é? Então você pensa, até 7 vezes. Então se ele vier a 8ª, já não perdoa mais. Não. Jesus, quando Pedro perguntou, devo perdoar até 7, Mateus 18, Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, não é? E aqui ele diz, se pecar até 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, arrependo-me, perdoa-lhe. O segredo para conceder o perdão é sempre o arrependimento, não é? Arrependimento, a palavra metanoi, que significa mudança de atitude, falando de forma de direção, é mudar 180 graus de direção. Esse é o sentido da palavra arrependimento, é mudar a atitude, porque tem gente que pede perdão, mas continua fazendo a mesma coisa. Isso não é perdão, isso é a pessoa sentir mal, remorso. Quem se arrepende verdadeiramente muda de atitude. Mas tem gente que é difícil de mudar de atitude, por isso que ele pode continuar pecando. Jesus diz, olha, se ele pecar até 7 vezes no dia e se arrepender, perdoa-lhe. Não é? Então aqui tem uma lição importante sobre não causarmos escândalos, sobre arrependimento e perdão. Quando Jesus falou isso, se pecar até 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizer, arrependo-me, perdoa-lhe. Olha a resposta dos discípulos. Jesus está falando para os discípulos. Verso 5. Disseram então os apóstolos do Senhor. Interessante, apóstolos do Senhor, não é? Porque os discípulos se tornaram mais tarde os apóstolos do Senhor. A palavra apóstolos quer dizer os enviados do Senhor. Eles foram enviados, não é? Disseram então os apóstolos do Senhor, acrescenta-nos fé. Realmente é preciso fé para perdoar, não é? Um irmão que peca num dia contra nós 7 vezes e vem pedir perdão e nós perdoarmos. E isso requer fé. Às vezes a gente pensa que fé é só para obter um milagre, que fé é só para obter, ver um paralítico andar, um cego ver, um morto até ressuscitar. Claro que para tudo isso é preciso ter fé, não é? Mas às vezes a gente acrescenta a palavra fé a ver milagres. Mas a palavra fé pode ser acrescentada a perdão. É preciso fé para perdoar as pessoas. É preciso ter um ato de confiar
nas pessoas para as perdoá-las, não é? E colocar fé até, não só a nossa fé em Deus, mas até um pouco de fé no ser humano também. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos fé. É preciso aumentar a nossa fé deve ser acrescentada, a nossa fé deve ser aumentada. A fé é uma coisa dinâmica, a fé não é uma coisa estática, parada. A nossa fé pode aumentar, a nossa fé pode diminuir, há momentos que a gente pode ter mais fé, há momentos que a gente tem menos fé. O importante é nunca perder a fé, não é? Quando Jesus falou do perdão, e que se teu irmão pecar até 7 vezes e vier pedir perdão, os discípulos do Senhor disseram: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor, agora ele vai falar de fé: se tivesses fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes de hortaliça, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira é pé de amora, né? Direis a essa amoreira: desraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria, não é? No outro momento, Jesus disse: se tiveres fé, como grão de mostarda, direis ao monte: sai daqui e vai para o mar, ele obedece. Nesse caso, ele diz a um pé de amoreira: arranca-te daqui, desraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Uau! Que poder que a fé tem, não é? O poder de mover as coisas. Então, presta atenção, no momento Jesus diz ao monte: sai daqui, vai para lá, ele se vai. Outro momento ele falou de uma amoreira: desraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vai. Isso você pode até entender de forma literal, mas eu penso que o sentido não é tão literal de você entender que a amoreira, o pé de amora, vai sair da terra e vai lá plantar-se no mar. O que, na verdade, o mestre está dizendo é o poder que a fé tem. A fé tem o poder de mover as coisas, amém? A fé tem esse poder de movimento, tanto faz tirar um monte como lançar no mar, uma amoreira plantar-se no mar. A fé movimenta as coisas, a fé faz com que as coisas aconteçam. Nesse caso aqui, a fé que o discípulo pede é para poder perdoar quando alguém se arrepende. Então, você vai movimentar a tua fé no sentido de liberar perdão. É o sentido de movimentar as coisas. E é esse o propósito da fé. A fé nos impulsiona, a fé nos move. Diz que o justo viverá pela fé. Não é? Então, se ele vive pela fé, ele se movimenta pela fé, ele caminha em fé, ele anda em fé. Então, é esse o ponto importante da fé. A fé nos move, a fé nos conduz, a fé nos leva a fazer grandes coisas para Deus. E qual de vós? Agora vai falar de servo. Olha, a fé nos move. Aí vai falar do servo. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Isso aqui tem um contexto cultural. Na época havia os grandes senhores e suas fazendas, os seus servos trabalhavam no campo, cuidavam dos animais, e quando o Senhor chegava, os servos tinham o jantar preparado. E aí depois de o Senhor comer, é que os servos comiam. Os servos daquela época jamais se atreviam a comer antes dos seus senhores. Era algo cultural, não é? Hoje, às vezes, há servos que enquanto o seu senhor está comendo, ele já está comendo também. Os empregados, às vezes, comem até junto, não é, com o senhor. Mas naquela época, não. Era considerado uma falta de respeito o servo comer antes do seu senhor. Hoje há servos, empregados, cozinheiros, que até estão fazendo a comida e já estão comendo, né, antes do seu senhor, até pelo fato de estarem provando para ver se está bom ou não. Mas naquela época isso jamais acontecia, não é? O servo que lavrava ou apacentava o gado, quando ele voltava do campo, ele ainda
preparava a mesa, o seu Senhor comia primeiro, depois é que ele comia, não é? E Jesus aqui está fazendo que nenhum senhor chegava e dizia, senta, você chegou cansado do campo, chega aqui à mesa e assenta. Não, antes ele tinha que preparar a mesa, cingir, servir, e depois que o seu senhor comia, então ele comeria e beberia. E aí Jesus diz que se o servo fizesse tudo o que o seu senhor dissesse, olha só, Jesus vai dizer, porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que foi mandado? Jesus mesmo responde, creio que não. Jesus está fazendo uma pergunta, por acaso algum senhor que mandou o seu servo fazer alguma coisa, ele porque o servo fez exatamente o que o Senhor mandou, o seu Senhor vai dizer, servo, muito obrigado, graças te dou. Não, jamais faria isso naquela época, né? Creio que não. Hoje é comum a gente reconhecer o trabalho das pessoas, né? E as pessoas buscam reconhecimento e gostam de serem reconhecidas, às vezes em público. Mas Jesus mostrava que se o servo fizesse tudo o que o seu Senhor mandou, ele não fez mais que a sua obrigação. É isso que Jesus estava dizendo? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então o servo que fez somente o que o seu Senhor mandou, Jesus disse, vocês vão dizer, somos servos inúteis. Ou seja, o que o Senhor espera de nós? O Senhor Jesus espera que nós façamos mais do que Ele nos manda. Nós temos que ser servos não inúteis, porque se nós fizermos somente o que o Senhor Jesus nos manda, então somos servos inúteis. Tem gente que não faz nem o que o Senhor manda, não é? Tem gente que o Senhor manda fazer uma coisa, faz tudo ao contrário. O Senhor mandou aqui perdoar, tem gente que não quer perdoar, tem gente que não quer buscar a fé, buscar o reino de Deus que o Senhor mandou fazer, não é? Imagine só, as pessoas não fazem nem o que o Senhor manda, ainda vai fazer mais, não é? Mas se nós fizermos tudo o que o Senhor nos mandar, Jesus ainda diz, considerais ainda servos inúteis. Por que servo inútil? Nós fizemos tudo. Ele vai dizer, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, o que o Senhor espera de nós, como servos de Deus? Que nós não façamos só o que nos foi mandado, que nós façamos mais, porque se nós fizermos somente o que nos for mandado, ainda somos servos inúteis. Devemos sempre fazer mais pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, que fez tudo por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. Agora, Lucas, como médico, vai mencionar, ele vai mencionar uma cura de 10 leprosos uma vez. Certamente isso chamou a atenção do médico Lucas, para ele registrar. Lucas é o único que registra essa cura milagrosa que Jesus fez, aonde havia 10 leprosos que foram curados de uma vez, não é? Olha só. E acontecendo que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Deixa eu chamar a atenção a esse verso de Lucas. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Jesus era um dos poucos judeus que se atrevia a passar em território samaritano. A maioria dos judeus evitavam passar pelo território samaritano. Quando eles saíam, ou da Galileia, que fica ao norte, né? Se você olhar o mapa, aqui está Galileia, no meio está Samaria e embaixo Judeia. Quando um judeu saía da Galileia, você pode dizer, geograficamente é óbvio passar por meio de Samaria. Mas não, o que os judeus faziam, eles saíam da Galileia, eles entravam por Decápolis, eles desciam pela Pérea e eles atravessavam perto de Jericó e subia para a Judeia. Eles faziam outro caminho, eles atravessaram um caminho mais longo para a Judeia, mas para evitar passar em território samaritano. Mas Jesus não. Jesus era aquele que passava no meio
dos samaritanos. Era uma das poucos judeus que passavam. Inclusive, em 956, os discípulos foram numa aldeia preparar lugar, os samaritanos não quiseram receber, e João e Tiago disse: Senhor, quer que roguemos que desça fogo do céu e consuma esse samaritano? E Jesus os repreendeu e disse: de que espírito sois vós? Eu não vim condenar as almas dos homens, mas vim salvá-las. No texto de João capítulo 4, diz que Jesus encontrou com uma mulher samaritana junto ao poço, e depois de falar a vida da mulher, ela saiu correndo, foi à cidade e trouxe toda a cidade para ouvir Jesus, não é? Jesus, então, era uma das poucas pessoas que passava em território de samaritanos. Diz que ele, indo a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia. Essa aldeia não era uma aldeia qualquer, normalmente era uma aldeia reservada para leprosos, para aqueles que eram rejeitados. Em Israel havia certas cidades chamadas cidades de refúgio, onde, por exemplo, pessoas cometiam crime, iam para essas cidades. Eles não tinham sistema de prisão, mas colocava a pessoa numa cidade, e aquela cidade era considerada cidade de refúgio. Havia também aldeias onde os leprosos, que não podiam ter contato com os outros, eram postos nessas aldeias. Então Jesus está passando por uma dessas aldeias e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. É natural que saísse 10 de uma vez, porque era uma aldeia onde havia muitos leprosos, não é? Então vieram 10 homens leprosos, talvez havia até mais, mas pelo menos 10 homens leprosos saem aos encontros, os quais pararam de longe, e era comum quando uma pessoa era leproso, estava numa cidade de refúgio, numa aldeia, eles tinham que gritar de longe: imundo, 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 não se aproxime, para avisar acerca da sua doença, a lepra, que era uma doença transmissível, então não era permitido chegar perto, né? Jesus sim, Jesus tinha o poder maravilhoso, tocava nos leprosos, em vez de Jesus ficar contaminado, os leprosos eram sarados. Mas olha só, esses 10 homens saem ao encontro de Jesus, pararam de longe e vendo, disse-lhes, né? Jesus, eles pararam de longe, levantaram a voz, presta atenção, pararam de longe no verso 12, verso 13 diz, e levantaram a voz dizendo, parece que eles conheciam a fama de Jesus, Jesus, mestre, chamaram Jesus de mestre, tá vendo? Mestre é um termo que é dirigido a Jesus diversas vezes. Diz que das 90 vezes se dirigiram a Jesus nos evangelhos, 60 vezes o chamaram de mestre. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Certamente eles sabiam a fama de Jesus, o poder de Jesus para curar as pessoas, e eles vão pedir que Jesus tenha misericórdia deles. Pediram para a pessoa certa, a pessoa que cura, a pessoa que restaura, a pessoa que pode nos curar de nossos problemas, não é? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não declarou, sejam curados, nada. Jesus deu uma ordem a eles. Ide e mostrai-lhes ao sacerdote. De acordo com Levítico, capítulo 14, e depois você pode ler, capítulo 14 e 15, toda vez que uma pessoa estava leprosa, ele ia diante do sacerdote. Era o sacerdote que declarava limpo ou imundo. Se fosse declarar limpo, ele tinha que oferecer uma oferta, não é? E Jesus vai reconhecer a oferta que eles deveriam oferecer, não é? Ido e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles deveriam ir e mostrar, se apresentar ao sacerdote até oferecer a oferta que Moisés determinou que eles oferecessem pela sua purificação. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Foi a ordem de Jesus. Vão diante do sacerdote. Eles estavam leprosos quando Jesus os mandou para ir diante do sacerdote. Mas presta atenção, ao obedecer a voz de Jesus, ao obedecer o ide de Jesus, eles foram purificados. Não é? Tem milagres
que acontecem em nossa vida quando nós obedecemos o que Jesus manda fazer. Tem milagres, vou repetir, que acontecem em nossas vidas quando nós estamos obedecendo o ide de Jesus. Olha só, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Amém? Então o milagre aconteceu enquanto eles estavam indo. Enquanto eles estavam indo, o milagre aconteceu e eles ficaram limpos. Amém? Então o milagre aconteceu enquanto eles estavam indo. E um deles, eram 10, presta atenção, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele, quando viu que estava são, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. Dai-nos a entender que a aldeia em que Jesus passou, não é, fazendo esse milagre, era uma aldeia possivelmente de samaritanos, não é? Diz que, o verso 11 diz que acontecendo ele indo a Jerusalém, passou por meio de Samaria, Então, dá a entender que a aldeia ficava entre Samaria e Galileia, porque diz que passou pelo meio de Samaria e da Galileia, não é? Então, esses 10 homens, um deles era samaritano, outro samaritano que recebe um milagre de Jesus, não é? Que vai ser uma testemunha fiel. E é um samaritano que veio agradecer, né? Os outros 9, nós não sabemos o que eles eram. Pode ser que alguns eram judeus, mais 2 ou 3 samaritanos, não sabemos. Mas sabemos que o homem que voltou para dar graças a Deus era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Ah, interessante, não é? Esse homem que voltou para agradecer vai receber uma bênção maior. Os outros 9 continuaram indo a caminho do sacerdote, obedecendo a voz de Jesus. Mas esse voltou para agradecer. Talvez esse é o servo útil, né? Que faz mais apenas o que o seu Senhor manda. Os outros estavam fazendo tudo o que o Senhor mandou e foram purificados. Todos os 10 foram purificados. Mas esse, vendo que estava limpo, voltou para agradecer. E Deus sempre tem uma bênção maior para quem volta para agradecer. Que nós sejamos gratos. Tem muita gente no mundo que murmura, reclama, já acorda o dia reclamando, murmurando das coisas. Nós sejamos gratos. Cada dia que Deus nos dá é motivo de gratidão por mais um dia que Deus nos concede. Devemos ser gratos. Esse voltou glorificando. E Jesus vai dizer, não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão estrangeiro. Olha como Cristo espera que nós voltemos para dar glória a Deus. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não é? Muitos dizem que talvez a expressão tua fé te salvou, no sentido de salvou ele da lepra, mas vai mais além. Alguns dizem que ele alcançou não só a purificação da lepra do corpo, mas alcançou também a purificação da lepra da alma, o perdão de nossos pecados. Ele foi salvo. Diz que os outros 9 só foram curados, foram purificados da lepra. Mas esse homem que voltou para agradecer a Deus e para dar glória a Deus pela sua cura, ele recebeu a sua salvação. Mas salvação é para todos, mas infelizmente nem todos são para salvação. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Novamente o poder da fé. É a fé que nos move do reino das trevas para o reino da luz. É a fé que nos traz o perdão de Deus. É a fé pela qual nós somos salvos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos
por meio da fé, e isso não vem de vós. Então a fé nos leva à salvação, gratidão nos leva à salvação. O homem voltou para agradecer. Pessoas gratas a Deus são pessoas que serão salvas. Seja grato a Deus, seja grato a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. São pessoas gratas que alcançam a salvação em Deus. Vamos continuar agora. Jesus vai falar da vinda súbita do reino seu, vai falar da volta dele, nos advertir. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Interessante, né? Tem gente que acha que o reino de Deus vem em glória. Jesus disse: não vem com aparência exterior. Né? Então, é sinal que ele vem com a aparência interior. Aonde está o reino de Deus? Está dentro da pessoa que recebe a Cristo. Aonde tem um novo rei reinando, que é Cristo. Então, Cristo reina primeiro em nosso coração. Não é? Aonde Jesus quer reinar, dentro do homem, dentro do coração. Olha aqui que ele diz: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nem dirão, ele ali, ou ele ali, ele aqui, ou ele ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós, está no meio de nós, está no nosso coração, não é? E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ei, ele aqui ou ele ali, não vades, nem os sigais. Tá vendo? Não siga esses sinais, porque o reino de Deus não está aqui ou ali, o reino de Deus está dentro de nós. Porque como o relâmpago que ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Olha, um relâmpago que aparece de um lugar a outro, do Oriente e do Ocidente, ou desde uma extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém espera quando o relâmpago vem, ele vem de repente, não é? Da mesma forma, quando Cristo vier, será algo repentino. As pessoas, mesmo que estejam esperando, não saberão quando se dará repentinamente, não é? A vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas Jesus vai dizer algumas coisas que convém acontecer primeiro. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Jesus está prevendo sua rejeição, e ele já tinha previsto antes sua rejeição e sua morte na cruz em Jerusalém. Né? Também no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, falavam com ele acerca da sua morte em Jerusalém. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma corrupção geral do gênero humano, né? O gênero humano se corrompeu. Diz que Deus viu que a imaginação do coração dos homens era má constantemente, e Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra, mas Noé achou graça, e Deus mandou que Noé construísse uma arca, e Noé construiu, que foi a arca para a salvação dele e de sua família. A arca de Noé para nossa salvação é Jesus Cristo. Nós temos que nos revestir de Cristo, temos que estar em Cristo para sermos salvos dessa geração que se corrompe a cada dia mais. É como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, não é? Essa geração atual só pensa às vezes em comer, em beber, em casar. Casa não deu certo, descasa, casa de novo, não é? É como as pessoas estão vivendo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Estejamos atentos para a vinda do Filho do Homem, que se dará repentinamente como relâmpago. Ele nos previne que é como nos dias de Noé, casavam, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, e que é o que está acontecendo em nossa geração. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló,
Jesus está usando exemplos de juízos e destruições do livro de Gênesis, não é? Gênesis capítulo 6, não é? Gênesis capítulo 19, a história de Ló. Então, como também aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, ou seja, as pessoas faziam sua vida normal sem se aperceberem que a cidade de Sodoma ia ser destruída. E chegaram aqueles anjos, a qual Ló hospedou em suas casas, Ló os hospedou, e os homens ainda de Sodoma queriam fazer aberrações com os anjos, não é? Então, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, note que a cidade só foi destruída quando Ló saiu. A oração de Abraão: Senhor, se houver ainda 10 justos, destruirá a cidade. O Senhor disse: se houver 10 justos, não a destruirei por amor dos 10. Note que em Sodoma nem sequer 10 justos havia. E a cidade não foi destruída enquanto Ló não saiu. Mas quando Ló saiu da cidade, a cidade foi destruída. E a ordem divina era para que não olhasse para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O juízo de Deus. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Houve um cataclisma na cidade de Sodoma. Caiu fogo e enxofre, de acordo com Jesus aqui, e consumiu a todos, não é? O juízo de Deus chegou. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Note que a manifestação do Filho do Homem vai trazer alegria para os salvos, mas juízo e condenação para os perdidos, não é? Assim como a cidade de Sodoma foi destruída, assim como os homens do dilúvio pereceram, assim será na vinda do Filho do Homem. Trará juízo. Então presta atenção, temos que estar atento para isso. No dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Verso 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não volte para trás. Ou seja, escapa, fuja, não volte para trás. Como a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Jesus aqui vai dizer, verso 32, Lucas 17, 32. Olha a advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Nesse dia não dá tempo de você ficar olhando para trás, tentando salvar as coisas. É dia de escape, é dia de fugir, o dia do vinda do Filho do Homem. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Foi olhar para trás, virou numa estátua de sal. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salvá-la. Isso é um paradoxo, não é? O que Cristo está falando. Aquele que quer salvar a vida, acaba perdendo. Mas aquele que perde sua vida, por amor ao Evangelho, na verdade, salvar-se-á a sua vida. Vai acontecer isso na grande tribulação. Quem quiser salvar a sua vida vai acabar recebendo a marca da besta. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, por não aceitar a marca da besta, acabará salvando-se, né? Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. O que Cristo está falando? Muita gente entende que isso, Jesus está falando do arrebatamento. Estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Alguns dizem, não, é que invadiu a cidade, um leva um, deixa o outro. Mas aqui sugere a ideia do arrebatamento. Estarão 2 no campo, Mateus 24 fala a mesma coisa. Fala de nós estarmos atentos, estarão 2 no campo, um é tomado, outro é deixado. Da ideia, sugere a ideia do arrebatamento da igreja, não é? Outros dizem, não, era comum às vezes invadir, levar alguns da cama, então um será tomado, outro será deixado, mas sugere aqui a ideia do arrebatamento. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 3 vezes Jesus fala a mesma coisa.
2 numa cama, um é tomado, outro deixado. 2 numa moinha, uma é tomada, outra deixada. 2 no campo, um é tomado, outro é deixado. 3 vezes Jesus está falando. Então, presta atenção. Eu costumo dizer isso. No arrebatamento da igreja, não é todo mundo que vai. É aqueles que estão preparados. A mesma coisa acontece em Mateus 25. Eram 10 virgens. 5 vão, 5 ficam. 2 no campo, um é tomado, outro deixado. 2 numa cama, um vai, outro fica. 2 na moinha, um vai, outro fica. Isso sugere a ideia que somente 50% da igreja será arrebatada. Os outros 50% ficam, porque não estão preparados. A igreja precisa se preparar. O que Lucas 17 está falando? Está falando da vinda do Filho do Homem. Não é? Está falando que como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, tem que estar preparado, apercebido, senão vai acabar ficando, vai acabar sendo deixado para trás, não é? No rapto da igreja. Esse verso é entendido de forma escatológica, falando do arrebatamento da igreja. E incrível que pareça, não é toda a igreja que é arrebatada, porque mais 50% está desapercebido, não está vigiando, não está atento para a volta de Jesus. Então nós temos que estar atentos. Se o arrebatamento fosse hoje, quem é que estaria preparado? Não é? Até esse pregador aqui que está falando, de repente, se estiver desapercebido, fica. Não é? Temos que estar preparados, temos que estar atentos, temos que estar vigiando quanto à volta do Filho do Homem. Não é? Para que nós não sejamos deixados para trás, para que nós não fiquemos atrás. Não é? Alguém pode dizer, não, isso aí, quando os romanos invadiam uma cidade, levava sempre um refugiado, então estarão 2 no campo, significa que leva um, deixa o outro, estarão 2 moindo, leva um, deixa o outro, entram pelas casas adentro naquela noite, quem estiver numa cama toma um, deixa o outro, né? Alguém pode entender dessa forma, alguns entendem dessa forma, mas de forma escatológica, entendendo e olhando, junto com Mateus 25, da parábola das 10 virgens, que fala exatamente da volta do Senhor, e aqui está falando da volta do Filho do Homem, nós entendemos isso como o arrebatamento da igreja. Então, entendendo, tem 2 formas de entender, e a Bíblia sempre tem 2 formas de entender, não é? Então, as pessoas podem entender, literalmente, isso era comum acontecer, não é? E um vai, outro fica, então pode entender dessa forma, mas como está associado o contexto com a vinda do Filho do Homem, nós podemos entender certamente que Cristo está falando do arrebatamento, de nós estarmos apercebidos, vigilantes, de qualquer jeito. Tudo que Jesus fala sobre vigilância, como nos dias de Noé. Lembrai-vos da mulher de Ló, que ficou olhando para trás e virou numa estátua de sal. Cristo está falando da vigilância, que o sinal, a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, que sai de uma extremidade à outra, repentina, fala de estarmos atentos. E termina aqui o Lucas 17, 37, respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? É uma pergunta. E ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Não é? Parece que era comum, quando havia uma guerra, corpos ficavam pelo campo e as aves do céu vinham comer as águias. Então, quando os discípulos disseram, onde isso se vai se dar? Jesus disse, onde estiver o corpo, aqui é o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Uma figura de linguagem que pode mostrar a carnificina que acontecerá durante a grande tribulação, onde muita gente irá morrer, né, devido ao juízo. Está falando de juízo, da volta do Filho do Homem, né, e vai haver corpos caídos e as águias do céu que irão se ajuntar. As águias irão se ajuntar aonde estiver o corpo. É uma expressão que eles conheciam, não é?
Com isso, nós terminamos Lucas 17, nós iremos voltar no próximo programa com Lucas 18, que fala da oração, da necessidade de orar, mais parábolas de Jesus sobre oração, mas Lucas 17 nos fala do perdão, nos fala dos escândalos, nos fala de sermos servos úteis, não servos inúteis, nos relata a cura de 10 leprosos, um que volta para agradecer, e também nos mostra, nesse final desse capítulo, a advertência, estarmos vigiando quanto à volta do Filho do Homem. Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais programas que nós já fizemos, também assista os programas que nós estaremos fazendo. Subscreva no nosso canal, se você ainda não subscreveu, subscreva, divulgue o nosso canal para que outras pessoas assistam, sejam abençoadas pela palavra de Deus, não é? Então, assista, divulgue, subscreva, convide outras pessoas a subscrever, porque assim, conforme nós vamos gravando mais programas, você irá receber notificações dos novos programas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e doces consolação do Espírito Santo de Deus. Amém.